O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta quinta-feira, dia 22, que vai convocar a próxima sessão conjunta do Congresso Nacional para o dia 17 de junho e não mais para 27 de maio. Além disso, ele confirmou que, durante a sessão do próximo mês, fará a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar o Esquema Nacional de Descontos Associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. O pedido de criação da CPMI foi protocolado no último dia 12 de maio pela senadora Damares Alves e a deputada federal Coronel Fernanda, que já entrevistamos aqui. Atualmente, ele tem assinaturas de 41 dos 81 senadores e 236 dos 513 deputados federais. Alcolumbre, no entanto, disse que não há condições de um presidente de Congresso Nacional segurar uma investigação e deixou nas entrelinhas que a articulação contra a CPMI partiu da base governista. Vamos ouvir. Mas o que ocorre concretamente é que eu também não vou fazer uma sessão do Congresso Nacional, e aí é uma responsabilidade minha, e agora é uma afirmação minha, do presidente do Senado, que tem a autoridade constitucional e regimental de convocar a sessão do Congresso. Eu não vou fazer uma sessão do Congresso Nacional para fazer a leitura de um requerimento de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Não vou fazer com item único, não devo fazer, não acho que é correto fazer. Então, o que é que ficou decidido hoje na reunião de líderes? Como eu pedi, e vou repetir novamente, para que os líderes pudessem buscar o entendimento há quase 30 dias atrás, pensando em convocar a sessão do Congresso para dia 27, que era o que eu tinha sugerido, não estabelecido como uma regra, porque não tinha publicação da reunião, eu avisei a todos os líderes que avisassem as suas bancadas hoje e ao governo. Os líderes do governo, os líderes do Senado, têm que procurar se reunir o mais rápido possível, porque impreterivelmente nós vamos ter uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos tudo o que tiver que deliberar. Sejam vetos acordados ou não, sejam vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias acordados ou não, e seja o requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então eu quero anunciar a vocês que eu não irei publicar amanhã, porque não houve reunião, e eu repito, não vou publicar uma sessão do Congresso para ler um requerimento. Não cabe isso, não tem fundamento eu fazer isso. Mas eu vou publicar amanhã e estará registrado na pauta do Senado Federal, no Diário Oficial, 18h30 na sexta-feira, como é uma rotina da presidência, publicar a pauta da sessão do Senado da próxima semana, os itens que estarão na pauta e imediatamente no mesmo diário publicar a convocação da sessão do Congresso Nacional para o dia 17 de junho. Do outro lado, o deputado Nicolas Ferreira impetrou uma ação no STF para tirar a CPI do INSS da Câmara do papel. Mas, como tudo em Brasília, há um detalhe bastante pitoresco dessa decisão de Davi Alcolumbre. E quem conta é Wilson Lima no quadro Bastidores do Meio-Dia. Da vinheta. Então, Inácio, o Davi Alcolumbre ficou #chateado com integrantes do Palácio do Planalto, conforme eu apurei ontem aqui em Brasília. A questão é a seguinte: para a gente entender o que falou agora há pouco o Davi Alcolumbre, a gente precisa entender a dinâmica de uma sessão do Congresso Nacional. Quando você tem vetos para analisar, e são vários, são aproximadamente 70 vetos para a próxima sessão do Congresso Nacional, normalmente o presidente do Congresso tenta fazer um acordo tanto com a base quanto com a oposição para tentar desaguar esse volume de vetos. Porque imagine a tramitação, se todos os vetos forem para voto, não vai ter sessão do Congresso que dê jeito, porque você vai ter que obter votos de 513 deputados, mais de 81 senadores. Assim, é uma sessão longa e que desgasta muito. O que o Alcolumbre tem tentado? Fazer uma sessão com maior
com a maior possibilidade de acordos para que, de fato, a coisa, né, para que, de fato, ele tenha, a coisa caminhe. Só que, o que se fala aqui em Brasília é que a própria base do governo Lula tem tumultuado a sessão do Congresso Nacional, tem criado obstáculos, tem dificultado a vida do Alcolumbre, porque não quer que o Alcolumbre leia o pedido de CPMI do roubo das aposentadorias. Por isso que o Alcolumbre faz uma referência, não, ali meio velada, não vou dizer quem é, mas deixando bem claro nas entrelinhas que essa responsabilidade cabe aos líderes do governo. É bom lembrar que eu estou falando de dois nomes, Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, e Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Então, ou seja, a base governista, para adiar ao máximo essa CPMI, jogou com o regimento, né? Eu sei que o Rodolfo Borges já está aqui, já tá aqui com a gente, jogou com o regulamento debaixo do braço, utilizando uma linguagem do futebol. E em paralelo a isso, qual é a ideia do governo? É ganhar tempo. Por quê? Porque circula já uma informação na Polícia Federal de que eles estão agora focando na gênese do escândalo do roubo das aposentadorias. Ou seja, estão buscando informações lá de 2019, quando houve aquela tramitação da medida provisória e que houve aquela disputa entre, na época, base bolsonarista e base petista para adiar ou não a revalidação dos descontos diretamente em folha. Então já tem informação da Polícia Federal que começam aí a dar um outro rumo. E isso acendeu a esperança dos governistas de que possa aparecer alguma coisa linkando diretamente o governo Bolsonaro à questão das fraudes no INSS. Por isso que esse prazo ele vai ser importante, porque qual é a esperança dos governistas? Se aparecer alguma coisa ligando o Bolsonaro ao escândalo do INSS, eles acreditam que isso pode arrefecer o ânimo da base bolsonarista pela CPMI. Então é isso, Inácio. E o Alcolumbre conseguiu ganhar um tempo, o Palácio do Planalto conseguiu ganhar um tempo, colocou o regulamento debaixo do braço na esperança de que possa aparecer alguma coisa que comprometa o ex-presidente da República. E aí, meu amigo, se tiver alguma coisa, de fato, de impacto, que comprometa o ex-presidente da República, uma CPMI que a gente já sabe que acaba em pizza, essa pizza pode ir para o forno muito mais cedo. Rodolfo Borges, boa tarde. Sua visão a respeito dos fatos. Boa tarde a todos. Como o Wilson disse, o governo conseguiu aí ganhar um tempinho para poder curtir uma outra crise. Porque, como o Wilson já apelidou aqui, o Ministério da Crise é o ministério mais eficiente do governo Lula. Então, eles conseguiram empurrar essa crise do INSS algumas semanas para frente para poder curtir a crise do IOF. Porque a gente estava falando aí, o programa abordou em detalhes essa questão do IOF. O Wilson falou que o governo estava com medo do Nicolas Ferreira. Aliás, é um bom título de nota isso aí, Wilson. Vou sugerir aí um governo refém de Nicolas Ferreira. Rodolfo, já está jogando trabalho. Levanta que eu corto. Exatamente, pode deixar que eu faço. Porque é curioso, Wilson. Esse governo diz que está com medo do Nicolas Ferreira, tem motivo para estar com medo do Nicolas Ferreira, mas o problema não é o Nicolas Ferreira. O Jason deixou claro ali, o governo errou, é um erro, eles cometeram um erro. Então não tem como jogar para boato, fake news, a oposição vai usar. A oposição nem precisa usar nada, foi um erro técnico. Por quê? E por que o governo comete esses erros? Porque ele está no rumo errado. O Haddad fala, vamos aqui corrigir a rota desde que estejamos no rumo certo. Não, o governo está no rumo errado. O governo está tentando fazer truque para cumprir uma meta que ele não consegue cumprir, que foi estipulada pelo próprio governo, em substituição a uma outra, um outro rumo que era o teto de gasto, que funcionava. O teto de gasto funcionava. Foi trocado pelo novo arcabouço fiscal, que não funciona. E mesmo não funcionando, quer dizer, o governo não consegue fazer frente a esse arcabouço, ele fica fazendo truques de matemática ali e de orçamento, jogando para cá, jogando para lá. E nesse contexto, ao não fazer o que devia estar fazendo, que é limitar os seus próprios gastos, ele cria um monte de problemas na tentativa de fazer umas gambiarras para fingir que está cumprindo o próprio arcabouço fiscal. Então, assim, no contexto geral aí, conseguiu empurrar uma crise para frente, que é a do INSS, com a qual vai ter que lidar de forma mais contundente em algum momento, e a CPI provavelmente vai ser esse momento, enquanto vai esperar agora
todos vamos esperar, né, junto com o governo Lula, o próximo vídeo de Nicolas Ferreira. Porque esse vídeo não vai deixar de ser feito, porque a Fazenda voltou atrás no pedaço dessa instrução sobre o IOF. Esse vídeo vai vir e ele vai causar prejuízo para o governo Lula, prejuízo político, não porque o Nicolas Ferreira é um ótimo comunicador, não, porque o governo simplesmente entrega na mão da oposição todas essas crises.